Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. E, hoje nós teremos, né, aqui um convidado muito especial. Eu estou falando de Gustavo Machado. O Gustavo Machado faz a ira de qualquer pessoa. Gustavo, o professor Moacir, ele é coordenador da pós-graduação de Ciências Sociais. Moacir, sabe o que o Gustavo fez? A tese de doutorado dele foi de 900 páginas. Eu falei assim, como ele conseguiu pessoa para orientar ele e pessoa para avaliar na banca. Moacir do céu, 900 páginas. Mas, brincadeira de lado, né? O Gustavo é um pensador marxista, ele é militante do PSTU, é um quadro político que a gente respeita muito, eu tenho muito prazer em recebê-lo aqui, Gustavo. Ele é escritor de várias obras também marxista e, além de militante, ele também trabalha com pesquisa. Companheiro Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui, Gustavo. Gustavo, e essas 900 páginas é verdade, não é? Parece que eu estou inventando, mas você está pensando que é brincadeira. Primeiro, boa noite, Raul, Moacir, Gilberto. Prazer enorme estar presente aqui mais uma vez. Para mim é sempre um prazer. Sobre as 900 páginas, eu me justifico já. Eu não considero um mérito escrever um trabalho tão grande, não. Eu valorizo muito o poder de síntese. Mas às vezes é necessário. Gustavo, durante um certo tempo aqui, nós estamos vendo que virou modismo, né? As políticas identitárias, a questão de parcializar a questão política, e nós, com o tempo, estamos perdendo a totalidade das nossas análises, tá ok? Então, eu gostaria que você colocasse, né, essa questão do marxismo e do idealismo. Como você vê essa questão, certo? Lembrando que isso daí também faz parte, né, de um livro que você está para lançar, não é isso daí? Então, seja bem-vindo, fique à vontade, Gustavo. Você vai falar o tempo que você quiser, de 10 a 15 minutos no máximo, e depois nós iremos pegar e fazer as questões. Fique à vontade. Tá, joia. Obrigado, Raul. Vou falar aqui o tempo que eu quiser, de 10 a 15 minutos. Exatamente. Não, então, na verdade, esse livro, como já foi mencionado, que eu vou lançar, vamos ver quando, né? Porque processo de revisão, diagramação, essa coisa toda, de quase 1000 páginas, leva aí um bom tempo. Mas tem exatamente esse tema como pano de fundo, vamos chamar assim, de maneiras até surpreendentes. O trabalho ele é tão extenso porque ele realmente se propõe a examinar o Capital de Marx inteiro. Eu sei que contraria todo o senso comum dos trabalhos acadêmicos, que tendem para o particularismo mais absoluto, né? Mas eu acho que é necessário em função da própria proposta que eu coloco. E é um trabalho que é bastante famoso, muito conhecido, bastante mencionado, mas pouquíssimo lido e estudado, e quando é lido e estudado é sempre em frangalhos, né? Por partes e por compartimentos. Só que é uma obra que ela não pode ser lida dessa maneira. Claro que nós podemos nos dedicar a um tema particular dentro da obra, mas tem que ter um conhecimento conjunto do todo, para que a gente possa entender aquela estrutura, de onde parte, para onde vai, quais são as conclusões. E o pensamento que vigora dessas leituras compartimentadas, então já me justifico por que ele é tão extenso, né? E não foi produto de 2, 3 anos, já tem cerca de 15 anos que eu tô já trabalhando nisso aí, né? Então, normalmente o que vigora é a ideia de que o Capital do Marx é um trabalho de economia, como os trabalhos de Ricardo, da escola austríaca, do keynesianismo e das correntes mais recentes. E eu procuro mostrar que não é um trabalho de economia. Na verdade, é exatamente o contrário, né? O que ele procura mostrar no interior do Capital é a impossibilidade de uma cientificidade da sociedade burguesa minimamente consistente. Possibilidades, tentativas de cientificidade existem várias, evidentemente,
mas que não é possível o capital ser gerido e ser administrado por nenhuma ciência, que ele tem um núcleo no seu fundo que é irracional e marcado pela violência mesmo entre os homens, né? Então, é uma obra que estuda o funcionamento, a articulação da sociedade capitalista e que se contrapõe tanto às vertentes, vamos chamar assim de maneira mais esquemática, para me fazer entender, que interpretam as possibilidades de gerir o capitalismo de forma liberal, né? De um lado, a gente tem indivíduos isolados, pensando apenas em si mesmo, otimizadores por natureza, e do outro lado, você tem um mercado que sabe-se lá por quê, é racional por natureza e aloca os recursos de forma otimizadora, de forma ótima. Então, mas se há crítica a toda a visão liberal que surge ainda no final do século XVIII e tudo mais, também há uma crítica a toda a possibilidade do capitalismo ser gerido por uma ciência por meio de uma intervenção de um agente racional, por meio de intervenção, né? Então, normalmente o Estado, mas tem várias tentativas aí ao longo da história, que seria um agente interventor no sentido, digamos assim, de dirigir essa economia e conduzir ela de uma maneira a produzir aí prosperidade, atender a maioria das necessidades e tudo mais. Seja por meio como agente indutor econômico, seja por meio de um agente do Estado como agente consumidor, por meio dos gastos públicos, por meio do controle da taxa de juros, da distribuição de renda por meio da taxação, da distribuição do próprio capital, da sua alocação por meio da taxação e de estímulos, seja por meio da criação de moeda e de dinheiro, por mecanismos que não vamos entrar aqui. Então, ele procura mostrar que todas essas vias elas não podem ser levadas a cabo de maneira consistente, de forma contínua, por um longo tempo. Ele é uma forma social por natureza irracional. Mas então, o que isso tem a ver com idealismo, né? Com o título do futuro livro que virá, que é Marx e a Filosofia, o Capital como Crítica à Metafísica. Apesar do capital ser marcado pela irracionalidade como algo constitutivo e pela violência entre os homens, ele aparece de forma distinta para os agentes que estão, como nós, que estamos todos aí mergulhados no mercado, no local de trabalho, nos diversos contextos de compra, de venda, e que nos relacionamos com essa sociedade de maneira direta e imediata por meio de meros números, por meio de meras quantidades, medidas por meio de preços que expressam juros, lucro, renda e etc. Então, o capital ele aparece, de fato, de uma forma que parece justificar todas essas ideologias liberais, intervencionistas, e também as que fragmentam a realidade em mil partes, como o Raul mencionou aí na introdução, porque o contato, os vínculos sociais que as pessoas têm entre si dentro dessas formas de sociedade, eles nunca se mostram diretamente e sempre de forma mediada pelo dinheiro, fundamentalmente, pelas várias formas que o dinheiro assume, né, nesse tipo de sociedade. Então, por isso, quando eu chamo o título Capital como Crítica à Metafísica, não é a metafísica especificamente de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Hegel, ou de Kant, ou de quem quer que seja, né? É a metafísica produzida pelas próprias relações sociais capitalistas, onde parece, por exemplo, que o lucro vem do além, sem nenhuma base material, né? Que o capitalista gasta ali 100 milhões, aí ele fala, haja lucro, e passa para 120, esse lucro é criado, onde parece que os juros vêm do além, onde parece que o dinheiro gera mais dinheiro pela sua própria força e pelo seu próprio poder, de maneira automática, onde parece que o mercado é algo autônomo, que não depende de agentes conscientes, vivos, de carne e osso, para poder funcionar, mas que ele tem um movimento que é, por natureza, um movimento otimizador, que aloca os recursos de uma forma ótima para o conjunto da sociedade, né? Onde o próprio movimento do capital, né, parece ser o início e o fim de tudo, ponto de partida e de chegada, algo autônomo, e até místico e milagroso, porque o capital parece gerar capital porque é capital, né? Como se fosse um verdadeiro Deus. Então, um dos pontos que eu vou assentar na tese é que, ao analisar a sociedade capitalista, Marx mostra, entre outras coisas, as bases sociais das diversas concepções que são dominantes no mundo, né? E não são dominantes porque as pessoas são loucas, pura e simples. Além de, evidentemente, de existir interesses materiais envolvidos,
Existem modos de manifestação do próprio capital, no seu movimento, pelas suas características, que faz parecer que a teoria liberal faz sentido, que faz parecer com que a teoria intervencionista faz sentido, que faz parecer com que as teorias pós-modernas e pós-estruturalistas também façam sentido, porque parece existir apenas indivíduos soltos e atomizados. Os vínculos sociais não se mostram, né? Se você faz uma simples compra na padaria, no supermercado, ou pelo Mercado Livre, ou pela Amazon, parece que aquilo ali é você com o seu salário escolhendo o que você quer e que está tudo encerrado. Você não vê quantas pessoas participaram do processo para fazer com que aqueles produtos estejam disponíveis para venda. Você não vê a tecnologia envolvida também com o esforço humano para sua construção, para sua aplicação. Você não vê o vínculo entre os diversos tipos de produtos que existem para que aquele produto tenha esse preço e não outro preço. Você não vê as relações que existem dentro desses locais de produção que fazem com que essa riqueza seja distribuída de uma forma e não de outra, né? Então, parece de fato que ninguém depende de ninguém, que a sociedade é algo que é externo a nós, né? Dado, então, metafisicamente, para além da nossa materialidade ordinária, e que toda essa coisa funciona e que nós temos, então, indivíduos atomizados e que toda a nossa questão é pensar em discursos, narrativas, de formas isoladas, separadas de uma forma de sociedade. Então, para poder criticar internamente todas essas teorias, essa é a proposta, né? Todas essas formas da consciência, para criticá-las internamente, você tem que partir daquilo que eles acreditam, daquilo que eles percebem, de tudo isso que aparece na sociedade capitalista, mostrando depois as conexões internas entre as coisas e conduzindo a outro lugar. Então, me parece que o Capital de Marx é uma obra que não apenas mostra o funcionamento da sociedade capitalista, como eu disse, não é passível de ser tratado de forma científica. Para Marx não existe uma ciência econômica digna desse nome, mas o que ele faz é a crítica da ciência econômica, que é, no fundo, a crítica da própria sociedade, a qual essa ciência pretende gerir e explicar. Ao mesmo tempo, ele mostra também as vias pelas quais nós podemos criticar todas essas formas de consciência que existem, partindo dos mesmos pressupostos que essas pessoas partem e conduzindo para outro lugar. E esse outro lugar nós sabemos que a via apresentada por Marx, pelo programa, pelo movimento que ele constituiu, da organização da classe trabalhadora com o objetivo de mudar a forma de organização social, mas ainda que partindo do que as pessoas veem, percebem, de suas necessidades mais básicas, para que possa haver, então, vínculo entre essa percepção ordinária do mundo e as necessidades que todos nós temos e as possibilidades históricas que estão efetivamente colocadas, né? Então, para fazer isso, para mostrar isso, eu tive realmente que percorrer todo o livro, né? Eu realmente não tenho nenhum fetiche para essa coisa de trabalho grande. Na verdade, eu acho que quanto menor for o trabalho, melhor, desde que ele consiga comunicar aquilo, que ele consiga passar, né? Acontece que não tem como, de maneira rápida e rasteira, explicar o funcionamento da sociedade, desde as suas aparências mais ordinárias e básicas, na mercadoria, no dinheiro, no dia a dia da compra e venda de mercadorias, até a natureza mais profunda do capital, que vai apontar para a possibilidade e necessidade histórica de uma revolução, de mudança dessa forma de organização social, de maneira rápida e rasteira. Então, vai ter um longo processo que vai mostrar como se dá o processo de produção do capital, que é o livro 1, que é o único que é um pouco mais lido. Depois, o livro 2, dos mais negligenciados, e que eu trato de maneira exaustiva no meu livro, que é o livro que vai mostrar o processo de como esse capital circula, o fator tempo, no sentido físico e cronológico, envolvido no interior desse processo, e depois, com todo esse valor que é produzido e circula, como ele se distribui entre os muitos agentes, né? Então, de maneiras a permitir alguém viver só de renda, de maneiras a permitir grupos viverem só de juros, de maneiras a permitir renda nos seus diversos tipos, renda da terra, renda imobiliária, né? De maneira a permitir com que funções que não produzem valor, mas são necessárias para o capital, também possam existir, porque a sociedade demanda que ela existe. E no meio dessa apresentação desse processo todo, a gente vê que esse movimento do capital, ele é, por natureza, e é o que eu vou procurar demonstrar ao longo do trabalho, uma insanidade, né? Ele é louco e irracional por natureza, e tem características irracionais como constitutivas, apontando, então, para o fracasso de qualquer possibilidade de geri-lo e administrá-lo de forma consistente. E para fechar, porque já sei que o tempo vai
o tempo indeterminado de 15 minutos que o Raul me deu já vai estourando. Então, o fato de existir, por exemplo, o idealismo como uma característica central hoje, ao estudar o modo de produção capitalista, a gente vê por que isso acontece, como o próprio capitalismo fomenta o idealismo. E veja que o idealismo é mais amplo que a gente imagina. É pensar o mundo não a partir das conexões reais que existem entre os homens, entre os indivíduos, por diversas que sejam, mas pensar o mundo através de conceitos, através de categorias. Conceitos e categorias que não é a tradução do processo, como Marx faz, né? Mas que ele já existe de antemão na nossa mente e a partir daí a gente quer organizar o mundo, né? Então, a tentativa de organizar o mundo a partir de um dever ser, além de partir do que é e ver quais são as possibilidades existentes, ou como é predominante hoje na academia, qualquer projeto que você vai tratar, a pergunta sempre é quais são os conceitos que você vai utilizar, qual é as suas opções metodológicas, e são esses conceitos e essas opções metodológicas que organizam o mundo depois, né? Sem uma preocupação se esses conceitos e essas opções se adequam ao processo, né, real e material efetivamente existente. Então, o próprio capital permite isso, né? Ao ter um movimento que parece se separar e se autonomizar das coisas, né? Parece que o conceito do capital existe independente de nós. Parece que o conceito de valor existe independente de nós. Parece que nós somos movidos e controlados por conceitos vindos, sabe-se lá de onde, né? E não esses conceitos, essas categorias e essas ferramentas, né, serem utilizadas na medida que elas coincidem com os processos efetivamente apresentados. Então, essa tentativa que eu faço é a primeira que eu conheço que procura tratar dos 3 livros em seu conjunto, né? Eu fiz considerando não apenas as bibliografias secundárias que existem no Brasil e no mundo, claro que o meu objetivo é tratar do texto do Marx, mas eu levo em conta as diversas interpretações existentes, mas também considerando o enorme conjunto de textos inéditos de Marx que foram publicados aí dos anos 80 até 2012, que são os manuscritos originais que Engels usou para editar os livros 2 e 3 do Capital, né? Bem como outros, mas sobretudo esses, porque a gente sabe que Marx morreu sem concluir a obra e, baseado nos manuscritos que ele deixou, Engels editou os livros 2 e 3. Esses manuscritos hoje já são publicados, e eu trabalho também com eles exaustivamente, apresentando aí uma visão de conjunto do Capital de Marx, que é, tal como eu procuro sustentar, ao mesmo tempo, algo que pode ser lido quanto à crítica metafísica do capital, ou seja, a aparência de autonomia que os conceitos ganham na própria sociedade capitalista por meio das mediações sociais que caracterizam o capital, procurando mostrar o seu verdadeiro fundamento, que é uma forma de organização entre os homens, então, portanto, que podem se organizar de outra forma. Então, o capital, longe de se basear nos atributos eternos da natureza, da história ou do que quer que seja, é, na verdade, uma forma histórica de organização entre os homens e uma forma que necessita ser superada pelas suas próprias características internas, ainda que ele possa aparecer como sendo algo racional, justo, igual, né, marcado pela liberdade mais ampla possível dos indivíduos, e é por meio de acompanhar essa exposição do capital que é possível fazer uma crítica a essa compreensão do capitalismo que as pessoas têm e que o próprio capitalismo produz em suas consciências. Então, vai por aí. Eu sei que é um trabalho que tem algumas complexidades envolvidas, mas que eu procurei fazer da maneira mais cuidadosa e rigorosa possível, como eu falei, ao longo aí de mais de 15 anos de trabalho. Concluí uma primeira versão com uma tese de doutorado, que já foi defendida aqui, e foi feita uma reelaboração, uma reestruturação, em vistas à publicação, dividida em mais capítulos e tal, adequando a exposição mais a uma publicação de livro. Vai levar um tempinho ainda para sair, porque vai passar por uma revisão profissional do texto, por uma diagramação e tudo, e pela extensão, talvez no final do ano, vamos ver aí direitinho, mas já está encaminhado aí para publicação, pretendo fazer uma boa campanha de divulgação para reavivar essa obra muito comentada, muito falada, mas pouquíssimo lida, pouquíssimo estudada. Pela ordem, você primeiro e depois o Moacir, vocês fazem as questões. Tem um monte de questão aqui. Só dizer que no dia 31 de julho de 2021, Gustavo, você esteve aqui fazendo um curso aqui no CBL, né? Nós fizemos um curso sobre as teorias, porque a gente discute pouquíssimo
teoria. Nós estamos caindo num praticismo terrível, né? E nós começamos com uma visão geral do marxismo e depois, né, as suas correntes. Nós discutimos o stalinismo, o maoísmo e o trotskismo. E você coube falar do trotskismo, concepção, característica e socialismo. Nós temos 2.342 visualizações dessa sua aula, viu, Gustavo? Bom, vamos lá, Gilberto. Bom, eu queria começar aqui com duas questões, né, que eu extraí da live que você fez sobre o livro, né, que seriam as seguintes. A primeira, né, você coloca que o capitalismo não tem como ser administrado, não é isso? E eu perguntaria o seguinte, por que, né, ao contrário do que muitos afirmam, o Estado não consegue administrar a sociedade capitalista? E a segunda questão, que está mais ou menos ligada a essa, por que reformar o capitalismo é uma tarefa absolutamente impossível, né, como se afirma lá na live? Por que o reformismo está fadado ao fracasso? Bom, essa daí é a questão. Ô, Moacir, antes de você fazer a questão, né, tem uma situação, desculpe, não vi a identificação e a formação dos camaradas, né? Vamos lá, o Gilberto é professor de História, né, da escola particular, eu sou professor de História e mestre em Educação, e o Moacir, além de advogado, é doutor em Ciências Sociais, senador do Departamento de Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia. Essa daí que seria a nossa formação. Moacir. Chique. Ô, Gustavo, obrigado da tua exposição. Né? Depois, quando sair o livro, não esquece de mandar o link aí pra gente, porque, né, se bem que 900 páginas, né? Há um ano a gente lê, né? Dá 30 por dia, dá pra gente ler. Com o tempo a gente lê. Não, mas comigo não tem esse negócio de trabalho pequeno, trabalho grande. O trabalho é do tamanho que tem que ser, cara. Tem, você vai pegar o capital e vai fazer uma página. Existe isso. O trabalho é do tamanho da importância que ele tem. Mas eu queria começar te perguntando o seguinte, uma fácil, assim, para a gente começar esquentando. O que não falta hoje em dia são pensadores e movimentos sociais, até alguns partidos políticos, tal, que são assim, mais pós-modernos, vamos dizer assim, que têm o entendimento de que o Marx e as obras do Marx não explicam mais a nossa realidade. Elas não dão mais conta de explicar as circunstâncias do Brasil e do mundo, porque a sociedade mudou muito, a economia não é mais a mesma, não tem mais classe operária, não sabemos nem se tem classe, porque agora todo mundo é meio empresário de si mesmo, aquela confusão e tal. Então, eu queria começar por essa pergunta, assim, como que você vê? Assim, você acha que ainda vale a pena estudar o marxismo, que o marxismo ainda responde às contradições da nossa sociedade? É possível entender o capitalismo atual através da obra do Marx ou não? Os pós-mod têm razão, esse é assunto perdido, vamos caçar outra coisa para estudar tal. Como é que você vê essa questão? E eu, emendando a sua pergunta, né, Moacir, eu gostaria que você colocasse a questão do policlassismo, né, que hoje está muito em moda, né, hoje já não é a classe operária, segundo Marx, né, que é revolucionária, hoje nós temos, né, e aí vem a questão das políticas identitárias, né, a questão da mulher, a questão do negro, a questão da periferia, a questão do movimento LGBTQI, mais, quer dizer, coloca tudo no mesmo patamar. Como que você vê essa situação? Certo. Vamos lá, então. Vou pela ordem, né? A pergunta do Gilberto a respeito da possibilidade de administrar o capitalismo e de reformá-lo, evidentemente, ela engloba vários aspectos, inclusive várias teorias diferentes sobre tentativas de reformar o capitalismo, né? Nos marcos do livro que eu desenvolvi, que evidentemente não dá para expor aqui em detalhes, mas eu vou me focar num ponto, né? A grande dificuldade é que as diversas partes que compõem o capital, elas têm um movimento necessário entre elas, tá? Que uma parte precisa da outra, que realize X e Y funções, e o espaço que existe para a intervenção humana no interior desse movimento, ela não apenas é limitada, mas ela é muito mais regida por esse movimento do que qualquer outra coisa. Dou exemplos aqui de pontos que vão ser muito tratados por Marx, embora pouco estudados.
Por exemplo, acredita-se que dá para definir a taxa de juros de maneira, dentro do capitalismo, nos marcos do capitalismo, de maneira, vamos pôr a taxa de juros baixa para facilitar a vida para o consumidor, para que os banqueiros não ganhem tanto, e eu estou favorável, eu acho que tem que ser baixa mesmo. Agora, qual que é a questão? O capitalismo tem um movimento que vai exigir taxas de juros diferentes, inclusive horas elas mais elevadas. Né? Vocês devem lembrar que, em certa altura do governo Dilma, a taxa de juros ficou bem baixa, e, de repente, quando começou a estourar a inflação, ali, passagem de 2012 para 2013, a única saída que eles viram, já que não tem como controlar a alocação de recursos, foi subir a taxa de juros para adequar a demanda de dinheiro à demanda de mercadorias, nesse sentido, conter a inflação. Né? Várias vezes se fazem tentativas dela ir para quero abaixar a taxa de juros. Se abaixa, tem consequências que se obriga a elevá-la novamente. Isso só para dar um exemplo. Né? Então, ele tem um movimento que o espaço que existe para a intervenção do Estado, do governo, de quem quer que seja, do presidente do Banco Central, né, quem está à frente, é sempre muito limitado. E quase sempre as pessoas são obrigadas a ir em determinada direção. Isso ajuda a explicar, inclusive, né? Se nós formos olhar no mundo hoje, eu confesso que no discurso existe uma diferença muito grande. E acho até que no que pensa mesmo, no que fala hoje os grupos dominantes da direita e da esquerda, que procura administrar o capitalismo no mundo. Não duvido que pensem muito diferente. Agora, quando eles chegam no governo, a margem que existe para poder fazer qualquer tipo de alteração é limitadíssima. Para os dois lados. Pega o Bolsonaro, que atacou a carga tributária brasileira ao longo da sua trajetória para a presidência inteira. O percentual da carga tributária brasileira reduziu quando ele chegou no governo? Não reduziu. Ele não teve condições de reduzir. Na verdade, um dos anos até bateu recorde. Né? O que Marx vai mostrar são esses mecanismos sociais, tá? Que fazem com que a intervenção dos governos e dos estados não tenham poder de alterar a natureza dessa sociedade, que tem como sua base última uma exploração, uma apropriação do trabalho excedente, produzida pela enorme maioria da sociedade, que pior, é tão maluco que quanto mais cresce a tecnologia, mais tende a reduzir a própria taxa de lucro, por razões que não tem como entrar em detalhes aqui, aumentando o que nós vemos hoje, que é o quê? Possibilidades cada vez maiores até de guerra mundial, porque a disputa desse trabalho excedente entre os capitais sediados nos diversos países se torna cada vez mais intensa. Então, esse mecanismo social vai ficar cada vez mais... a possibilidade de controlá-lo não existe, porque nós é que somos controlados por ele. Então, o capitalismo há uma aparência de liberdade absoluta, porque, no fundo, nós não temos controle nenhum sobre o movimento da sociedade. Então, a aparência de liberdade absoluta é por nós estarmos completamente separados da sociedade, mas somos totalmente dependentes dela. E isso vai se materializar tanto na nossa vida individual quanto nos governos e no Estado. Né? Claro que vai ter várias facetas desse problema que, no meu livro, né, de forma mais geral, vou procurar explorar da forma mais ampla possível. Então, eu não duvido da boa intenção de muitos que querem reformar o capitalismo para melhor. E, às vezes, acho até várias dessas pautas, concordo com elas. Agora, o que acontece quando se tenta materializar? Fracassa. Né? Porque os limites objetivos que essa sociedade oferece são muito pequenos. Por isso que, para Marx, ser um revolucionário não é uma opção. Né? É algo que ele considera que não tem outra saída. Seria muito melhor se a gente conseguisse ajustar as coisas sem precisar de mudanças tão drásticas. Né? Então, indo à questão do Moacir, que é uma excelente questão, Moacir, e não estou dizendo aqui da boca para fora, e você vai ver, inclusive, no prefácio que eu já escrevi para o livro, eu devo gastar metade dele tratando exatamente da pergunta que você me fez, tá? E que é justamente essa. A pergunta, no primeiro momento, a dúvida se Marx ainda vale para os dias de hoje faz todo sentido. Não tem nenhum problema em admitir isso. Afinal de contas, ele viveu lá no século XIX, né? Quantas mudanças de natureza técnica, principalmente, aconteceram de lá para cá. Hoje a gente vê a digitalização completa dos valores de uso, dos instrumentos financeiros, dentre várias outras coisas. Né? Será que aquilo ali tem alguma validade em relação ao capitalismo que nós vivemos de hoje? Eu confesso que, a princípio, parece que não, quando nós olhamos assim superficialmente a questão. Mas eu vou justificar o contrário, tá? Na minha opinião, Marx tinha mais condições de falar da sociedade capitalista hoje do que nós, no seguinte sentido. Porque a preocupação dele lá no Capital não é estudar o capitalismo do século XIX.
no sentido dos aspectos técnicos e materiais específicos que conformam o capitalismo daquela época. Ele tem até essa preocupação em outros textos, artigos jornalísticos que ele vai escrever e tudo mais. Mas no Capital ele quer entender as conexões sociais que constituem necessariamente o capitalismo. O que ele está dizendo é essas conexões sociais que eu estou apresentando aqui nesses 3 livros, o capitalismo só pode funcionar dessa maneira em função das suas próprias características. E eu vou procurar mostrar por que ele só pode funcionar dessa maneira. E a conclusão que eu chego é que isso não apenas não se alterou substancialmente, como muita coisa que ele falava lá, que existia, por assim dizer, em germe naquela época, hoje se tornou onipresente. Por exemplo, quando ele vai tratar do capital portador de juros, que são todos os capitais que se baseiam nos juros para existir, e dentro aí vai estar o crédito, vai estar o capital fictício, vai estar as ações, vai estar o título da dívida pública, essas coisas todas. Ele já está ali discutindo, por exemplo, que a tendência do capitalismo é que tem um dinheiro inteiramente baseado no crédito, que é o dinheiro que nós temos hoje. E que esse dinheiro é muito mais adequado ao capitalismo do que um dinheiro baseado, por exemplo, em ouro armazenado no interior do Banco Central. E vai discutir como esse dinheiro baseado no crédito é possível e por que ele é mais adequado ao capitalismo. Não quer dizer que ele resolva os problemas do capitalismo, mas todas as loucuras do capitalismo podem fluir melhor sobre essa base. Inclusive criticando a legislação bancária inglesa que estava sentada num padrão ouro, que vigorou com mudanças aí até os anos 70, não vou entrar em detalhes sobre isso. Né? Então, por exemplo, a ideia do dinheiro de crédito é amplamente desenvolvida ali. A tendência do capital, ao grande capital, se transformar cada vez mais um capital fictício, no seguinte sentido, no sentido de que são capitais que estão a sua propriedade, ou seja, o direito sobre o lucro ou juros que aquela empresa propicia, ser comercializada por meio de valores fictícios baseados na lucratividade, em meio de instituições acionistas, bancárias, etc., etc., amplamente tratado. E o que eu penso? Nos dias de hoje, essas características do capitalismo se tornaram tão onipresentes, que é mais difícil de vê-las do que na época de Marx. Então, Marx ele viveu num momento em que essas relações sociais elas conviviam com outras formas de relações sociais ainda anteriores do capitalismo, e que, óbvio, esse desenvolvimento ele não é do dia para a noite, que estavam ali ainda misturadas ao capitalismo, que tornava, assim, inclusive, mais fácil de perceber as suas características do que nos dias de hoje, onde elas são onipresentes, percebe? E veja que ele está analisando a forma da relação social, ele não está analisando o capitalismo do ponto de vista técnico. Então, se nós desenvolvemos tecnologias novas, essas tecnologias novas não mudam as relações sociais basilares que estão colocadas ali. Elas apenas são técnicas que estão diferentes, que vai ter muito impacto sobre nossa vida, mas que estão se movendo sobre as mesmas relações sociais. Né? Então, as formas de trabalho assalariado, inclusive as novas formas de assalariamento, como, por exemplo, trabalhos como Uber, como o YouTube e dentre outros, é perfeitamente o que Marx apresentava como sendo trabalho por peça, que é uma forma passada de assalariamento, né? Onde você parece que você não está ganhando salário porque você recebe pelo que você produz ou pela quantidade de serviço que você faz. Só com uma forma disfarçada de salário que tá, na verdade, mais adequada que existe para o capitalismo, porque permite que o capital ganhe na proporção exata do que você produz. Né? Então, o caso da Uber é assim, você tem uma medida exata, mas que faz com que o trabalhador ainda ganhe uma remuneração que é regulada não pelo que ele produz, mas pelo que ele precisa para sobreviver, o que faz com que esses trabalhadores tenham jornadas de trabalho de 8, 10, 12 horas. Então, ele já tratava disso, um tópico só dedicado a isso, onde ele chamava, é claro que ele não conheceu o Uber, eu estou dizendo que o Uber se move sobre essa relação social. Não estou dizendo que ele preveu o Uber, no seu sentido técnico da palavra. Evidentemente que não, é atribuir um poder quase divino a Marx, não é isso. Mas esse tipo de relação social que é característica do capitalismo é exatamente o que essas formas de trabalho se movem. Tá? Então, a conclusão que eu chego após o estudo do livro, tá? Eu não tinha essa conclusão antes de ter feito o estudo. É que é claro que tem pontos a serem desenvolvidos, tem aspectos que podem ser objeto de crítica, mas que no sentido mais geral é a obra mais consistente que nós temos para descrever as relações sociais que nós vivemos hoje, o que é mais real no dia de hoje do que foi no dia de Marx. E que talvez, se ele tivesse vivido hoje, ele teria muito mais dificuldade para fazer essa obra do que tivesse vivido naquela época, onde essas relações eram mais
as suas especificidades eram mais fáceis de serem percebidas porque ela estava ali em volta de outras relações sociais distintas e, nesse sentido, permitia, né, a nossa cognição, as tornavam mais fáceis de serem percebidas. E tanto que eu faço mesmo quase que uma provocação à tradição, né? Várias pessoas que não têm contato com o conjunto da obra, ela já parte do pressuposto de que o capitalismo se alterou estruturalmente nesse sentido. Ok, é uma hipótese válida, mas primeiro a gente tem que se apropriar desse material para saber se ele de fato é válido ou não. E a conclusão que eu chego é que sim. E lá eu vou desenvolver, na parte do livro 3, amplamente as diversas formas de renda imobiliária, as diversas mercadorias que são precificadas de forma, entre aspas, subjetiva, porque são monopólios específicos de indivíduos A, B, C e D, as diversas formas do capital portador de juros, títulos da dívida pública, que Marx trata bastante, o mercado acionário, as diversas formas de renda imobiliária que vão se generalizar a partir das rendas sobre o setor produtivo, e procuro mostrar, como creio eu, como resultado da análise, elas explicam a sociedade hoje ainda mais do que na época de Marx, porque hoje essas características são ainda mais universais. Tá? Então, o meu livro é uma tentativa que eu faço, evidentemente, depois aos seus leitores que vão poder dizer se eu estou bem sucedido ou não, mas ainda faço uma tentativa de fazer uma exposição séria, mas mais acessível desse conjunto. E tem realmente várias dificuldades, não quero aí também ser injusto com os estudiosos. Por exemplo, toda essa seção a respeito das formas aí do capital, que hoje se chama financeiro, do capital portador de juros e tudo, é uma parte que Marx desenvolveu bastante, mas que a forma da redação, ele não conseguiu terminar, ainda estava bastante confusa. E Engels tentou organizar essa seção e ficou mais confusa ainda. Então, eu fiz realmente um trabalho de formiguinha ali, de ler e reler, ler o manuscrito original, que deu base à edição do Engels, pegar cada uma das categorias, ver os pontos em que elas estavam sendo vinculadas pelo próprio Marx no texto, e depois tentar organizar e traduzir isso de uma forma que fosse um pouco mais acessível. Sobre a sua questão, Raul, eu acho o seguinte, inclusive eu acho que ela dialoga mais com o livro que eu já publiquei do que com esse que eu estou publicando, né? E é um livro, Marx e a História, né, das diferenças nacionais à universalidade da Revolução Socialista. Na minha opinião, por exemplo, as diversas opressões que existem na sociedade, como de orientação sexual, de gênero, racial e etc., isso não tem que ser colocado em oposição às classes sociais, às categorias e etc. Não tem que ser colocado como se fosse uma coisa que estivesse negando a outra. Eu sei que há o problema dos pós-modernos que isolam essas questões, que querem pensar o mundo e o país inteiro exclusivamente a partir desse ponto. Mas veja que uma das conclusões que eu chego nesse trabalho que eu faço agora é que a diferença que existe do movimento do capital e da organização da classe trabalhadora é que o movimento do capital é o próprio movimento do capital que conduz aos diversos descaminhos que nós vemos todos os dias. A organização da classe trabalhadora ela é possibilitada pelo capital, mas ela não é produzida pelo movimento do capital. Nós temos que fazer isso. O capital cria possibilidades para que nós conseguimos uma organização geral da classe trabalhadora em vista de excluir essa forma de sociedade, mas cria essa possibilidade. Depende da nossa intervenção. E para a gente ter efetividade nisso, é fundamental que nós entendamos as diferenças e as opressões que existem no interior da própria classe, para poder combatê-las no sentido de propiciar a sua unidade, né? Certamente, setores de trabalhadores, onde, por exemplo, a grande opressão dos trabalhadores que são homens sobre as mulheres, não vão se unir. Né? Ou há uma enorme quantidade de racismo perpetuado no interior da própria classe trabalhadora, não vai se unir. Então, ao contrário, nós temos que elevar essas lutas ao limite para que a própria unidade da classe trabalhadora se torne possível. No lugar de acentuar essas diferenças, de isolar os diversos grupos de indivíduos uns em relação aos outros, combatermos essas opressões ao máximo possível para tornar essa unidade algo efetiva. E é também uma conclusão interessante, por isso que eu remeti ao meu livro anterior, o capítulo 4 mesmo, eu trato bastante disso, é a conclusão que Marx chegou analisando o problema da opressão irlandesa. Né? Porque a situação ali foi a seguinte: a Inglaterra destruiu a indústria irlandesa, mesmo pela força das armas. A Irlanda era uma colônia da Inglaterra. A Irlanda se tornou um pasto para a produção de lã para a indústria inglesa, a tal ponto de que os irlandeses começaram a morrer de fome mesmo, de inanição aos milhões, e começaram a migrar para os Estados Unidos e para a Inglaterra, principalmente. Migrações assim, de milhões por ano.
E quando chegavam na Inglaterra, eles pegavam os piores empregos, os piores no sentido de remuneração, evidentemente, os mais custosos, recebiam menos, e ainda sofriam um puta do preconceito com relação ao trabalhador inglês, que se considerava superior ao trabalhador irlandês, juntava com preconceito religioso, porque os irlandeses eram católicos, na sua maioria, enquanto os ingleses eram anglicanos. E Marx falou assim, caramba, lá atrás eu pensava que a Irlanda só ia se tornar independente depois de uma revolução socialista na Inglaterra. Agora eu percebi que é o inverso. Não vai ser possível uma revolução socialista na Inglaterra se os trabalhadores ingleses, inclusive, não lutarem a favor da independência da Irlanda, pelo colonialismo e dominação britânica, e contra as opressões que eles mesmos sofrem aqui dentro da Inglaterra, porque a classe trabalhadora inglesa está dividida em dois campos. Os trabalhadores irlandeses na Inglaterra e os trabalhadores ingleses. E a Primeira Internacional deve ser o agente que deve tomar a frente da luta em defesa, primeiro, denúncia da situação a que sofre a Irlanda, defesa da sua independência e a luta contra as opressões que os próprios irlandeses sofrem aqui dentro. Só assim você pode ter unidade da classe trabalhadora na Inglaterra com vistas a uma revolução socialista. Né? Então, na verdade, o marxismo até início dos anos 30, dos anos 30 do século XX, né? Ele estava na vanguarda de todas essas lutas, envolvendo orientação sexual, envolvendo racismo, envolvendo opressões de gênero. É a partir do stalinismo que se criou a ideia de que existe uma luta primária, que é a luta de classes, como se uma coisa tivesse oposição. E essas outras lutas são secundárias, e pior, elas só seriam resolvidas depois do socialismo. Então, portanto, a gente tinha que deixar tudo isso de lado, né? E era só as classes que importam, como se a classe fosse uma abstração, como se os indivíduos da classe não fossem também de um determinado gênero, de uma determinada raça, de uma determinada orientação sexual. E depois, nos anos 60, principalmente com o Maio francês, em 68, vai surgir esses grupos pós-estruturalistas, se apoiando no que era hegemônico entre o marxismo, que era essa concepção que vinha da União Soviética originada no stalinismo, vão fomentar as diversas concepções pós-estruturalistas que autonomizam essas lutas, as separa da forma de sociedade, impedindo, inclusive, que essas pautas específicas possam ser solucionadas, porque o capitalismo se aproveita dessas opressões que existem para poder ganhar mais em cima da divisões que existe da própria classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora só tem poder para se contrapor o capital quando ela se une. Né? Então, eu acredito que essas lições de Marx, pensando no caso irlandês lá atrás, elas serviram de orientação para elaborações que Lenin vai fazer sobre a opressão nacional no interior da Rússia. Lenin talvez tenha sido o tema que Lenin mais escreveu. Tá? É a questão porque a Rússia tinha mais de 300 nacionalidades, a maioria delas oprimidas, e até hoje, você vai lá na Rússia, eu conheci amigos que estiveram lá, às vezes pessoas de etnias A, B, C e D, elas estão no metrô, sentadas, elas levantam para uma pessoa que é russa sentar. Você tem ideia, o grau que é a questão. E foi um dos temas que Lenin levou mais a sério, que mais escreveu e fez elaborações que seguiram esse caminho que indicado aí pela problematização de Marx sobre a Irlanda. Né? Então, e que eu trato nesse livro já publicado aí, Marx e a História, principalmente no capítulo 4. Bom, infelizmente é muito difícil, né, a gente conseguir a vinda do Gustavo aqui, né? Mas é por isso, né? É uma pessoa que tem muito compromisso e é muito bom te ouvir, viu, Gustavo? Se for convidado, eu estarei sempre agradecido aí pelo convite. Um prazer falar com vocês e com o público que acompanha aqui o canal. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.